Pois bem, pessoal, agora vamos dar uma olhada em alguns exercícios de vestibular em que caiu a temática cidades e vida urbana. Sendo que esse primeiro exercício caiu na FUVEST, essa primeira questão caiu na FUVEST na segunda fase, alguns anos atrás. E ela trata justamente disso, né, da questão das cidades, uma comparação entre cidades antigas e medievais. Diz lá, a cidade antiga, grega, né, especificamente, entre o século 8 e 4 a.C. e a cidade medieval europeia entre o século XII e XIV, quando comparadas, apresentam tanto aspectos comuns quanto contrastantes. Indique aspectos que são, no item A, comuns às cidades antiga e medieval. Pois bem, pessoal, no primeiro item ele quer que você compare aspectos em comum. Então vamos lá. O que dá para colocar aí, que a gente trabalhou nas aulas anteriores? Então, a cidade antiga, pessoal, ela tinha autonomia. Lembra das cidades gregas, da polis? Então é um ponto que você pode trabalhar. Porque as cidades medievais também possuíam uma certa autonomia política, né? Principalmente as cidades do renascimento comercial e urbano, a partir do século XII. Lembra lá que nós falamos das cidades italianas, que possuíam grande autonomia, né? Possuíam grande autonomia do ponto de vista político, né? Cada uma era governada aí pela sua população, assim como a polis grega, tudo bem? Então isso é um aspecto que você poderia citar. Qual outro aspecto caberia de comum à cidade antiga e à cidade medieval a partir do século XII? Bom, daria para você trabalhar aí a questão do comércio, né, da atividade comercial monetária. Caberia também colocar que, tal qual na Grécia Antiga, as cidades tinham uma atividade monetária, comercial, não é mesmo? Né, de trocas, um espaço de trocas. Pois bem, já no item B, ele pede para você indicar aspectos que são diferentes, né, que são específicos de cada uma delas. Então, lembra que na Grécia Antiga a gente vai ver que o espaço da cidade era o espaço ritualístico, onde aconteciam as cerimônias religiosas, né? Era um espaço de trocas culturais, né, onde vai se desenvolver aí estruturas como a democracia, Atenas, né, o exemplo de Atenas, onde a gente vai ver fervilhar a cultura, desenvolver culturas, né? Enquanto a cidade medieval, ela não era o espaço do centro religioso, né? Ela era o espaço de convivência das pessoas e não tinha também aí a produção cultural como tema principal, né? Não tinha o desenvolvimento de uma vida urbana, cultural, né? Essa efervescência do desenvolvimento da filosofia, como foi na Grécia Antiga. Tudo bem? Então são aspectos que você poderia trabalhar aí no item B. Lembrando sempre que é legal, pessoal, você depois redigir a questão. Depois dá uma pausa no vídeo e redija o item A e o item B aí, tá? É legal sempre a gente exercitar. Muito importante para quem vai fazer segundas fases, prova escrita, tudo bem? De vestibular. Seguimos aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha agora nessa questão que caiu na Federal de Minas, que é um textinho do Sérgio Buarque de Holanda, O Semeador e o Ladrilhador, que nós trabalhamos no vídeo. Ele diz lá: a cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da paisagem. Nenhum rigor, nenhum método, nenhuma providência, sempre esse significativo abandono que exprime a palavra desleixo. Então é aquela ideia que nós trabalhamos, pessoal, que as cidades da América Portuguesa elas não foram planejadas como aconteceu na América Espanhola, não é mesmo? E aí ele pergunta para nós: a urbanização no Brasil colonial até o século XVII é vista como sendo provisória e acanhada. Um dos motivos pelos quais Portugal deixou em segundo plano a questão da urbanização foi, então, pensar no espaço urbano, né, não foi uma prioridade para Portugal. Por quê? Então, a inutilidade dos centros urbanos, já que na colônia a administração ficava a cargo dos donatários. Não, né? Não é por isso que Portugal decidiu criar cidades como foram criadas. Item B. As dificuldades para contratar técnicos especializados que pudessem organizar as cidades também não faz sentido, tá? Não foi, né, porque não tinham pessoas que eram capacitadas de pensar no espaço urbano. Item C. As lutas com os espanhóis para a manutenção das terras coloniais que impediram o desenvolvimento da colônia no Brasil. Não tem nada a ver, eles fizeram a colônia brasileira, né, e eles ocuparam o litoral do Nordeste e não teve nenhum conflito no processo de colonização com os espanhóis nessa parte. Portanto, pessoal, o correto é o predomínio da vida rural
nos engenhos e nas fazendas de criação, o que diminuiu a importância das cidades. É a lógica, né, do fato de que o que dominou foi a produção agrícola, principalmente de açúcar, né, no Nordeste brasileiro. Então, por isso que eles não se preocuparam tanto em organizar o espaço urbano. Beleza? Tudo bem o item D aí? Seguimos, pessoal. Agora vamos ver essa questão da Unesp, né? Que vai falar o seguinte, vai tratar o seguinte aí das cidades mais contemporâneas, né? Mais próximas de nós. Era esta uma das artérias principais da cidade e regurgitara de gente durante o dia todo. Mas, ao aproximar-se o anoitecer, a multidão engrossou, e quando as lâmpadas se acenderam, duas densas e contínuas ondas de passantes desfilavam. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminhos através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente quando davam algum encontrão em outro passante. Não mostravam sinais de impaciência, recompunham-se e continuavam apressados seu caminho. Então isso é um conto, pessoal, do Edgar Allan Poe de 1986, né? Contos, né? Tá numa compilação de contos. O Edgar Allan Poe foi um grande escritor inglês do século XIX, né, pessoal, que viveu em Londres no século XIX. Então ele pede pra gente o seguinte: o conto, originalmente publicado em 1840, apresentava um perfil das metrópoles do século XIX, destacando o quê? Então, as metrópoles, as grandes cidades do século XIX, né, tinham características bastante singulares. E ele destaca o quê? Então, um pouquinho do nosso conhecimento e da interpretação do texto. Vamos lá. A solidariedade entre os habitantes. Opa! Ele fala lá que as pessoas não se importavam uma com as outras, né? Se esbarravam e continuavam aí, né? B. O declínio das atividades comerciais. Não, ele tá, não, prazerosamente comercial. Olha o trecho do texto ali, né, que ele fala. C. A conformação de uma nova sensibilidade, o arcaísmo tecnológico e a imobilidade dos habitantes. Não, os habitantes estão circulando, né? Essas cidades são cidades que estão desenvolvendo novas tecnologias, não dá. Item D. O ordenamento do espaço urbano, o controle policial e da circulação e o crescimento do desemprego. Poderia dar dúvida, não? Não poderia dar dúvida, pessoal? Foi uma das características que nós trabalhamos nas cidades antigas, né? Então essa D aí a gente considera. Vamos dar uma olhada na E agora. O crescimento populacional, a dinâmica da circulação urbana e a impessoalidade nas relações. E aí, pessoal, esse item E também faz sentido. Dá para ficar entre o D e o E, não dá? Vamos ver, vamos pensar como a gente mata a questão. Voltemos para o texto, pessoal. O texto, ele se enquadra muito mais com o item E, não é mesmo? Pelo que ele fala no item E, da questão das pessoas circulando, né? Da impessoalidade das relações, que ele deixa claro no texto. Então, o D não é incorreto, mas de acordo com o texto, né? Então, o item E faz mais sentido. Tudo bem? Então, ficamos com o item E. E por fim, pessoal, uma questão aí, né? Da Federal de Goiás, de um textinho do Jacques Le Goff, um dos grandes historiadores medievais, que diz assim: a cidade contemporânea, apesar de grandes transformações, está mais próxima da cidade medieval do que esta última da cidade antiga. Tá, tudo bem. Então vamos lá, a partir da afirmação do Le Goff. Nessa passagem, o historiador compara a cidade medieval com a cidade contemporânea, estabelecendo uma aproximação entre ambas. A característica da cidade medieval que permite tal relação é a. Então ele está estabelecendo uma relação da cidade medieval com a cidade contemporânea. O que elas teriam em comum? Então vamos lá. A. Exaltação da vida cívica, associação aos jogos e aos espetáculos promovidos por seus governantes. Dá para a gente pensar aquela cidade medieval do século XIII, XIV, Gênova, Veneza, como cidade da vida cívica? Não, né, pessoal? Era cidade de comerciais, basicamente. Né? B. Laicização da cultura. Não tem nada a ver, cultura laica, né, pessoal? A gente vai ver que isso não é similaridade entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Né? A religião é muito presente, por mais que a gente não tenha como centro religioso a cidade medieval, né? Não é laicização da cultura. Né? C. Valorização das atividades de produção e de trocas comerciais alimentados por uma economia monetária. Simpático, não? A gente pensar aí a questão do comércio das cidades medievais, das cidades contemporâneas, não é mesmo? É um elemento importante, né? A questão das trocas comerciais, da questão da produção, das atividades econômicas, essencialmente.
D. Afirmação da autonomia política revelada pela oposição dos cidadinos ao poder dos senhores feudais. Né? Será que é isso que é uma similaridade? Também soa um pouco estranho, né? E. Segregação social manifestada na criação de bairros periféricos pobres e violentos. Não é isso muito bem que caracteriza as cidades medievais, né, pessoal? Portanto, a que se enquadra melhor dentro do conceito seria o item C, não é mesmo? É a que faz mais sentido aí, tudo bem? Pessoal, então é isso aí, né? Demos uma olhada em algumas questões que tratam das cidades no âmbito, né, da Idade Antiga, medieval, moderna, das cidades americanas. A gente fica por aqui, então estudem aí o tema, façam as questões da apostila, tudo bem? Do tema 5, e nos encontramos aí nas próximas aulas, nos próximos aprofundamentos. Tchau para vocês e um grande abraço.